Porque a parada é a seguinte, a pior Copa do Mundo de cada campeão do Soccer JM, que normalmente faz uns vídeos muito bons, a gente tem essa parada de um time ganhar uma Copa e normalmente na próxima ele vai mal demais. Mas quem que foi o pior de todos isso? Vamos ver aqui? 8 seleções já tiveram a honra de conquistar a Copa do Mundo. Mas se o mais longe que chegaram foi vencer o título, qual foi sua pior campanha de todas? Então nesse vídeo vamos ver a pior campanha na Copa do Mundo de cada campeão. Indo da pior Copa das seleções que ganharam só uma taça, como Espanha e Inglaterra, até chegar no Brasil. Então vamos... O Brasil ganhou em 94 e depois chegou na final em 98, né? Assim, olhando pelo lado bom, isso aqui quer dizer que existe ali meio que uma maldição em quem ganha a Copa, o que quer dizer que provavelmente a Argentina vai pior na próxima. Que pena, ficou muito triste. Vamos começar com uma seleção que fez sua pior campanha justamente quando era a atual campeã. A Espanha. Está desenhado o gol da Espanha! Gol! Depois de ganhar o título em 2010, a Espanha chegou em 2014 como uma das grandes favoritas, com várias estrelas como Iniesta, Xavi e Piqué, uma seleção incrível. Mas o primeiro jogo da fase de grupos Nossa, esse foi o ano que a Espanha tomou aquele 5x1 pra Holanda, tomou um esculacho do caramba. era justamente contra a seleção que derrotaram na final anterior, a Holanda. Então todo mundo esperava que seria um jogo equilibrado. E até começou assim. Foi equilibrado, tinha hora que a Holanda tava batendo e tinha hora que a Espanha tava apanhando, foi bem equilibrado. Com Xabi Alonso abrindo o placar de pênalti. Depois a Holanda empatou com um golaço do Van Persie, 1x1. Mas se parecia que vinha um segundo tempo equilibrado, os holandeses destruíram. Robin, dominou o Robin, limpou, levou pro pé esquerdo. Tá aí o Netherland, bravo guerreiro. Na trave, levantamento, Cacilhas, o toque, gol! Olha, tá com bancada atrás ali do... Esse gol aqui é o gol mais de farra, tá ligado? Esse é o que o Robin vai fazer. Aquele gol que já virou bagunça, já virou zona já. Cacilhas, Van Persie ganhou, bateu, gol! Vamos, Robin, olha lá, esse, ganhou, nossa. Cacilhas saiu, Robin, pode pintar o golaço! Isso aqui é claramente gol de final de pelada, já virou bagunça, o goleiro já tá saindo do gol pra tentar fazer os gols dele também. E a Espanha, um ano antes, já tinha perdido de 3x0 pro Brasil na final da Copa das Confederações, né? Que por um lado, ela chegou na final, porque é o mérito, mas por outro lado, tomou um sacode. E só não perdeu de 4x0 porque teve jogador sendo expulso pra evitar gol do Neymar, se eu não me engano. Então assim, a Espanha já tava meio baqueada já. 5x1, uma das maiores humilhações. Filipão aqui, ó. Aí, ó, Filipão tomou 5x1 aqui, ó. Depois perdeu de 7x1, na mesma Copa. Filipão tá impossível. Da história da Espanha. Aí como a fase de grupos tem só 3 partidas, se perdesse mais um jogo, estariam fora. E o próximo adversário era o Chile. Medel vindo ali, caralho. Mesmo com a baita goleada sofrida, a Espanha ainda era a favorita nesse jogo. Vidal. Só que aí... Chega bem o Chile, Arangues no meio, Vargas dominou, bateu! Mano, é tudo uns gols meio bagunçado, tá ligado? Claramente a defesa toda muvucada. Vargas, falta, correu, bateu, teve que buscar o Cacilhas no canto, tá valendo Arangues! Gol! Todo mundo ficou em choque. Contra a considerada a melhor geração espanhola de todos os tempos, o A melhor geração espanhola aqui, ó. A melhor geração espanhola. O cara nasce aqui em território tupiniquim. Chile venceu por 2x0. Vidal novo Agora, ainda. com 2 derrotas em 2 jogos, os atuais campeões mundiais não conseguiram mais escapar. Estavam eliminados. Cara, Copa é um bagulho muito foda, né? Copa é um campeonato de tiro curto que, assim, às vezes é cruel. Tipo, começou, você perdeu 2 jogos, acabou, você já tá eliminado. É loucura. Para compensar, eles descontaram toda a frustração na Austrália no terceiro jogo. Mas não mudou nada. Assim, a Espanha terminou a Copa do Mundo de 2014 com sua pior campanha de todos os tempos. 2 derrotas e terminando na 23ª colocação. Será que essa vai ficar com a pior campanha do vídeo? Só spoiler. Não. Então agora vamos ir para outro país que também só tem um título mundial. A Inglaterra, que venceu em 66. Mas assim como a Espanha, quando era esperado que fossem longe, em 2014 eles viveram o seu maior pesadelo. A Inglaterra chegou na Copa de 2014 com pressão. Eu lembro da Inglaterra em 2014 do fato de, no álbum da Panini... Eita, meu fone tá descarregando. No álbum da Panini, eles não eram licenciados, então era, tipo, tudo foto genérica dos uniformes e tal, era mó feio. Vinham de 2 eliminações dolorosas em 2006 e 2010. Então tava com 6 de vitórias, com um time cheio de estrelas. Gerrard, Rooney, Lampard, mas também muitos jovens. As expectativas eram gigantes. Mas na fase de grupos, já começaram com azar, caindo no grupo da morte, com Uruguai e Itália, além da Costa Rica. Então o primeiro jogo já era complicado. A geração inglesa atual é melhor do que essa, não é?
Por mais que tenha ali 3, 4 caras muito fodas, mas eu acho a geração atual melhor do que essa aí. A Itália, um time que tinha Pirlo, Balotelli, Marquise e muitos outros. Aí logo no primeiro tempo, a Inglaterra já começou a sofrer. Chegou, olha que beleza. Bate pro gol que merece. Bateu pro gol. Olha o gol. O Galvão narra com prazer, tá ligado? Olha o gol. Mas a Inglaterra respondeu. A Inglaterra partiu pela esquerda. Rooney tirou o cruzamento. Olha o empate. Mas quando chegou o segundo tempo... Leva. Faz o corte. Perna esquerda, cruzamento. Balotelli no gol. Olha o gol. Olha o gol. Nessa época o Balotelli cravava. Por 2-1, a Inglaterra perdeu o primeiro jogo. Agora a pressão aumentou muito mais. E o próximo adversário era o Uruguai. Era tudo ou nada, mas começou do pior jeito possível. No primeiro tempo, o Suárez abriu o placar. Até que no segundo tempo, o Rooney deu esperança. Os uruguaios botou mais na frente. O Johnson botou velocidade e fez o cruzamento. Olha o gol! Olha o gol! Eu vi o cara falando aqui no chat, eu vou trazer a discussão, hein? Rooney ou Harry Kane? Quem que é melhor? Eu acho que fica parecendo muito mais que o Rooney é muito melhor, porque ele jogou num time muito mais decente do que o Kane, tá ligado? E aí ele ganhou título. Mas, sinceramente, eu acho que eu ia de Kane nessa brincadeira, hein? Vou falar baixinho aqui. Vou falar baixinho. É que jogar no Tottenham faz todo mundo parecer menos do que é, tá ligado? Eu falar menos melhor ficou horrível. Mas, assim, jogar no United, do Ferguson, ajuda um pouco. Mas eu acho que eu vou de Kane. Eu prefiro o Kane. Mas o Rooney jogava muito. Não, jogou muito. O Rooney é muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Tem até aquele gol do Puskás lá que é lindo e tal. O Rooney é muito bom jogador. Mas assim, se eu tivesse que escolher só um dos dois, é polêmico, é polêmico. Se tiver que escolher só um dos dois, eu acho que eu iria de Kane nessa brincadeirinha. Só mais um gol e a Inglaterra se safou. Rooney ou Salah? Aí eu iria de Salah. E aí parece que eu tô preferindo qualquer pessoa ao Rooney, né? Mas é porque o Salah é realmente bizarro. O Salah é muito bom. O Salah é muito bom. Mas aos 35 do segundo tempo... A Inglaterra vai jogar, mas o Uruguai vem chegando. Suárez! Suárez, olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! 2-1 pro Uruguai. Um baque. Agora só teria uma pequena chance se a Itália ganhasse da Costa Rica no outro jogo. Se isso acontecesse, eles teriam uma pequena chance com a combinação de resultados. Mas de uma maneira surpreendente, a Costa Rica venceu a Itália. Essa foi a Copa da Costa Rica, né? Que ela fez umas gracinhas ali. Foi essa ou 2018? Então era oficial. A Inglaterra estava eliminada. No final ainda enfrentaram a Costa Rica, mas terminou em outra decepção. 0-0. Com 2 derrotas e um empate, a Inglaterra terminou a Copa de 2014 numa humilhante 26ª posição. Cara, eu tenho medo disso acontecer com a gente um dia. Eu acho que a seleção brasileira passa essa vibe de, pô, não tem como piorar. Todo mundo antigamente via título, a gente agora só vê oitavas e quartas de final. Mas eu tenho medo de chegar esse dia aí que nós vai cair na fase de grupos, tá ligado? Vai estrear a Copa perdendo, e aí depois o segundo jogo empata, e aí vai pro terceiro jogo na Bacia das Almas, naquele cagaço do caramba. Eu tenho medo, tenho medo. Então, sua pior campanha já rolou de todos isso, os tempos. né, no passado. Agora, depois desses países que levantaram o troféu... Com o Dorival... Não, mas se bem que o Dorival prometeu que a gente vai chegar na final, né? É engraçado que ele não prometeu que vai ganhar, prometeu que vai chegar na final. Então, assim, eu vou confiar. Ninguém nunca mentiu pra mim. Nossa Deus. Nunca. Uma vez, bora subir o nível, indo pros bicampeões mundiais. Vamos lá. E aqui a gente encontra uma seleção que já jogou 4 finais. A França. Hoje a França é sempre uma das favoritas. Mas lá atrás, logo depois de vencer em 98, tiveram uma campanha que foi um pesadelo. Mesmo com Zidane e Henry, em 2002 eles tiveram um resultado horrível. Em um grupo com Uruguai, Dinamarca e Senegal, a França não venceu... Essa calvície do Zidane é muito pica. Essa aqui é diferente. Essa aqui, hoje em dia, você não vê jogador nenhum com essa calvície, tá ligado? Tipo, o Zidane era muito novo pra ter esse nível de calvície. Nenhum jogo. Foram 2 derrotas e um empate, terminando na 28ª posição. Uma campanha tão ruim que parecia impossível de um dia fazerem pior. Até que chegou 2010. A França foi pra Copa de 2010 como a atual vice-campeã. Então todo mundo esperava que fossem longe, porque mesmo sem o Zidane, ainda tinham nomes como Lloris, Diarra, Ribéry e Thierry Henry, mas acabou sendo o pior ano da história do futebol francês. A França chegou na Copa caindo num grupo com Uruguai, México e África do Sul. Aí o primeiro jogo era... A África do Sul, com todo respeito, é saco de pancada, né? Tava ali convidado, porque país sede, tipo assim, 3 pontos garantidos. Contra o Uruguai, mas acabou com uma partida ruim pros dois, terminando em 0-0. Mas nessa hora eles não estavam preocupados, só precisavam derrotar o México e a África do Sul. Mas o segundo jogo contra o México chocou todo mundo. O lançamento pro Hernandes, deu legal, Bandeira, ele o goleiro... Chicharito! Gol aberto, a batida!
Olha o Barreira, mais uma fila, foi pro chão, o juiz deu pênalti pra bola. Perna direita, a batida! Gol! 2-0 pro México. Os franceses não podiam acreditar no que estava acontecendo. Agora estavam a um passo de serem eliminados. Mas ainda não estava acabado. No terceiro jogo, se goleassem o time da casa, a África do Sul, iriam para as oitavas pelo saldo de gols. Só que não deu muito certo. Tem um levantamento de bola pro meio da área, o goleiro! Gol! A Vilela bateu cruzado em Fela! Gol! A França sofreu 2 gols da África do Sul. Depois conseguiram diminuir, mas o jogo terminou em 2-1 para os anfitriões. Com mais uma derrota, a França estava eliminada, terminando como sua pior campanha em Copas do Mundo. Ficaram em última posição do grupo e 29º lugar na classificação geral, sendo ainda pior do que aquele 28º lugar. Jogou bem. Nossa, jogou bem demais. De 2002. Então, né, o técnico foi demitido. A situação foi tão séria que até o próprio governo francês decidiu intervir, com o próprio presidente agendando uma reunião com o Henry para entender melhor o que aconteceu. Caraca. Acredite se quiser. Aí naquele... Mas teve algo parecido a isso no Brasil. Depois do Brasil perder em 98 a Copa, eles tiveram uma CPI da Copa do Mundo para meio que avaliar se não teve alguma coisa ilegal ali acontecendo. Eu lembro que o pessoal colocava muito em xeque o bagulho do Roberto Carlos, se eu não me engano, se abaixar para amarrar cadastro, tá ligado? Tipo assim, era nesse nível. Vamos levar pra justiça. Eu lembro do Ronaldo Fenômeno, de ver vídeo do Ronaldo Fenômeno dando depoimento meio dando risada, tá ligado? Enquanto a França acabou em último, o Uruguai ficou no topo. Mas o Uruguai... Tipo, o Ronaldo, sei lá, mano, o que vocês estão fazendo uma CPI, né? Perdeu, acontece, é meio que isso. É o campeão que tá há mais tempo sem conquistar a taça. Sua última foi em 1950. Aí, alguns anos depois, em 1974, tiveram sua primeira... 2006 o lance do Roberto? Eu tô confundindo memória? Aqui? Então, desculpa, mas enfim, se eu não me engano, a CPI... A CPI é de 98 mesmo? Ou a CPI é de 2006? Eu tô falando merda. Deixa eu dar um Google aqui agora pra ver. CPI, Copa... É 98. É a Copa de 98. CPI encerra investigações sobre 98. Aí, em 2001 que encerrou. Olha só, tem até notícia aqui no Google até hoje. CPI encerra investigações. Abriram realmente uma CPI. Olha só, tem vídeo do Ronaldo. Contou que... Mano, tipo assim, convocaram os caras pra vender por aqui. Tá ligado? Achando que a gente, de alguma forma, foi roubado. Vamos ver o que o Ronaldo... tem um TikTok. Vamos ver o que o Ronaldo fala no TikTok. Cara, fui depor na CPI do futebol. E a primeira pergunta que eu respondi lá, e deve ter isso no YouTube, foi: quem é que deveria ter marcado o Zidane no escanteio? Isso vai ajudar muito na CPI. Eu não me recordo da marcação no Zidane. Mano, abriram um bagulho na justiça pra falar: aqui, vem cá. Não era pra ter alguém marcado o Zidane, não. É bizarro. Mas enfim, isso já aconteceu também de forma parecida no Brasil. Vambora. Primeira grande humilhação. Naquele ano eles perderam por 2-0 para a Holanda, 3-0 para a Suécia e empataram com a Bulgária. Nossa, Bulgária. Não venceram um único jogo e terminaram em 13º lugar. Pois é, 13º porque aquela Copa só tinha 16 times. Mas teve um Mundial que eles ficaram numa posição bem pior. Quase 3 décadas depois, Louco Abreu. Em 2002, o Uruguai chegava com um time renovado. Forlan, Paulo Monteiro, entre outros. Aí caíram no grupo complicado, com Dinamarca, Senegal e França. Mas se tinham a esperança de surpreender, a tragédia começou logo no primeiro jogo, porque contra a Dinamarca estavam conseguindo segurar o empate em 1-1. Até que aos 38 do segundo tempo... Jorgensen faz o levantamento, olha o toque de cabeça! Tome! Gol de Thomasson! Foram derrotados por 2-1. Agora o segundo jogo era contra a França. Mas os franceses estavam muito mal e ainda por cima o Uruguai conseguiu uma baita vantagem. No primeiro tempo, o Henry foi expulso. Mesmo assim, o Uruguai não conseguiu marcar. O jogo terminou em 0-0. 2 jogos e nenhuma vitória. Mas ainda tinha esperança. Se goleassem o Senegal, se classificariam. Mas aí... Partiu, Fadiga, pra bola, gol! Fadiga também pede, olha a bola, o toque pro gol! Vem o cruzamento, toque pro gol! Caraca, mas aí não só perdeu, como tomou uma taca pro meio da cara, né? Uma verdadeira humilhação. Foram pro vestiário perdendo por 3-0. Nossa. Mas acredite se quiser, no segundo tempo eles recuperaram, marcando 3 gols. Mas o estrago já estava feito. O jogo terminou em 3-3 e o Uruguai foi eliminado. Nossa.
Então mesmo que essa campanha não tenha sido tão ruim quanto a de 74, o Uruguai terminou com sua pior posição de todos os tempos em uma Copa, 26º lugar. Para um bicampeão isso é loucura. Agora, continuando nossa lista de vencedores da Copa, a gente chega no time que recentemente virou tricampeão, a Argentina. Em 2022, a Argentina levantou o troféu, mas começou sua campanha de uma forma desastrosa, perdendo para a Arábia Saudita por 2-1. Assim como a Espanha em 2010, que começou também perdendo e depois foi campeão. Uma derrota que conseguiram dar a volta por cima. Uma derrota que na época me deixou feliz, ri da desgraça alheia. Mal sabia que os caras iam ganhar a Copa do Mundo e a gente... Faltava 4 minutos. Mas se conseguiram se salvar, teve um ano que não conseguiram escapar da eliminação. Bom, 2 décadas atrás, no mesmo ano que o Uruguai foi muito mal, a Argentina também acabou humilhada. Mas ela sofrer esse vexame foi muito mais surpreendente. Porque a Argentina chegou na Copa de 2002 com uma das favoritas. Nas eliminatórias tiveram que era até ali a melhor campanha da história, com 13 vitórias em 18 jogos. Brasil do Tite chegou voando também nas eliminatórias. Aí na Copa, tá ligado? Treinados pelo Marcelo Bielsa, eles tinham jogadores como Pochettino, Zanetti, Batistuta, Veron, Simeone e muitos outros. Então eram os favoritos para se classificar de um grupo que também tinha Suécia, Inglaterra e Nigéria. Tranquilo. Aí no primeiro jogo, eles corresponderam às expectativas, vencendo a Nigéria por 1-0. Parecia questão de tempo de garantir vaga nas oitavas. Mas no jogo seguinte, contra a Inglaterra... Não segue o jogo. Era o Milito ali, eu vi e tal, o técnico do Atlético Mineiro, eu falei, pô, não sei se é ele, mas parece. Então se vocês estão falando, deve ser. O veio, é pênalti! Ô, pênalti! Martin Beckham, pé direito na bola! A Argentina sofreu um gol e depois disso, não conseguiu empatar. Por 1-0, foram derrotados. Não, o que tinha de técnico nesse time é brincadeira, né? Foi um baque, mas ainda tinha chance de classificar. A Argentina agora só precisava vencer o último jogo contra a Suécia. O empate não era suficiente, tinha que ganhar. Mas antes de conseguirem passar pelo goleiro sueco... Svensson na bola, partiu, Svensson bateu pro gol! A Suécia abriu o placar. Agora a Argentina precisava de 2. Mas quando o Crespo finalmente empatou, já estava nos 43 do segundo tempo. Então não dava mais tempo. Com o empate, a Argentina terminou em terceiro no grupo, sendo eliminada, encerrando com sua pior colocação de todos os tempos em uma Copa, 18º lugar. Bons tempos que eles se ferravam e a gente era feliz, né? Hoje em dia... Mas antes tem... Assim, adiantando, eu acho que a Copa que vai aparecer do Brasil aqui é a de 66, não é? A do Brasil, a pior... Provavelmente vai ser. A gente ir para a pior campanha da Itália, Alemanha e Brasil, a Argentina teve uma Copa... É que mesmo tendo Pelé apanha bastante e tal, o Brasil cai na fase de grupos, provavelmente vai ser essa. Ainda mais humilhante. Lá atrás, em 1958, quando a Copa do Mundo só tinha 16 times, a Argentina também chegou como uma das favoritas. Mas no primeiro jogo, perderam por 3-1 da Alemanha. Depois conseguiram se recuperar vencendo a Irlanda do Norte. Então tudo seria decidido no último jogo contra a Tchecoslováquia. Mas o que poderia ser a classificação terminou com uma derrota tão humilhante que ficou conhecida como o desastre da Suécia. Perderam por 6-1. Sim, foram goleados. Olha que tempo bom, é. A Argentina tomando 6-1 e o Brasil ganhando Copa com Pelé. Coisa boa. Terminando aquela Copa do Mundo em 13º de 16 seleções. Coisa boa. Então, olhando só pra colocação final, a pior foi em 2002. Mas em resultados mesmo, perfeito. A pior foi de 1958. Perfeito. Agora, depois... Imagina se o time tomar 6-1. Eu não faço a menor ideia de como é que é isso. O meu nunca tomou. Vasco? Nunca. O principal rival? Não. Vamos subir mais um degrau, indo pra tetracampeã mundial Itália. Italy are the champions. Os italianos se A pior campanha é não ir pra Copa. Basicamente é isso. tornaram tetracampeões mundiais em 2006. Mas alguns dos jogadores que tiveram essa honra de levantar o troféu também fizeram parte de sua maior humilhação. Bom, depois de ganhar em 2006, eles chegaram na Copa de 2010 para defender o seu título. Contava com o elenco de Buffon, Chiellini, De Rossi, Cannavaro e muitos outros. No papel era um baita time. Montolivo, Marquísio, da hora. Mas o sonho do Penta virou um pesadelo. Na verdade, quando começou, tudo parecia estar ao seu favor, porque foram colocados num dos grupos mais fáceis, com Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia. Pô, gente, se cair pra isso aqui, acabou, hein? Mas como esse vídeo é sobre as piores Copas do Mundo, tu já imagina o que aconteceu. Bom, eles foram pro primeiro jogo contra o Paraguai confiantes. Mas antes do intervalo, todo mundo viu que talvez a Itália não fosse tão forte assim. Luta do Chiellini, hein? Lá vem a bola alta, segunda trave, o desvio! Gol!
1-0 pro Paraguai. Aí no meio do segundo tempo, a Itália finalmente conseguiu empatar, mas foi só isso. Terminaram um jogo de estreia no empate. Mas de boa, ainda tinha outros jogos, contra a Nova Zelândia e a Eslováquia, imagina. Então contra a Nova Zelândia se esperava uma vitória tranquila, mas parece que subestimaram os neozelandeses. Aí o levantamento, a bola passando, a chance do gol! Pô, mas aí se eu não puder subestimar nem a Nova Zelândia, eu tenho que respeitar todo mundo, aí virou bagunça. Gol! A Nova Zelândia abriu o placar, acredite se quiser. Mas na sequência a Itália pressionou até ganhar um pênalti, que converteu. Só que ao invés de virar, depois disso não conseguiram fazer mais nada. Os atuais campeões empataram com a Nova Zelândia. Uma zebra absurda. Agora sim veio a pressão. No último jogo contra a Eslováquia, eram obrigados a vencer. Não podiam nem sonhar com outro empate. Gente, Eslováquia. E a Eslováquia era a lanterna do grupo. Eslováquia. Então não devia ser difícil. Né? Só que aí... Olha a chance do Vitek, pode tomar agora! Outra vez Hamsik, olha a chance! Caraca, Hamsik. Esse aí, quem viveu, viveu. Gol! O cabelo dele é mó diferentão nos jogos de videogame, da hora. A Eslováquia marcou 2 vezes. Quem imaginaria? Até que aos 81 minutos, a Itália diminuiu com Di Natale. Ainda tinha esperança. Continuaram indo pra cima. Di Natale de novo, cruzamento, olha o gol! O Bandeira dá impedimento de Quagliarella. Gol anulado. E pra piorar ainda mais, A seleção da Eslováquia chega para definir a parada! Gol! mais um gol da Eslováquia, fechando o caixão de vez. Aí mesmo com um golaço do Quagliarella, já era tarde demais. 3-2 para a Eslováquia e a Itália era eliminada. Pela primeira e única vez na história, a Itália saiu de uma Copa do Mundo sem vencer um único jogo, terminando em você vê que agora ela melhorou, né? Em 2022 ela não perdeu nenhum jogo, então assim, melhorou. 26º lugar, fizeram sua pior campanha de todos os tempos. Inacreditável. Mas agora, a gente chega no país que alcançou mais vezes a final da Copa do Mundo, a Alemanha. Cara, das 22 Copas do Mundo que aconteceram, a Alemanha terminou no pódio, ou seja, medalha de ouro, prata ou bronze, incríveis 12 vezes. Foram 4 títulos, 4 vices e 4 bronzes. Mas mesmo sendo tão fortes, também já sofreram uma humilhação. A Alemanha é tranquilo, gente. A Alemanha não costuma dar trabalho pra ninguém, não. A gente, por exemplo, nunca sofreu com a Alemanha em Copa. Lá atrás, em 1938, a Copa do Mundo começava direto nas oitavas de final, onde a Alemanha perdeu para a Suíça. Ou seja, saiu sem nenhuma vitória. Mas né, começava direto no mata-mata, tá ligado? Então pra gente ver a pior campanha de verdade, temos que ir muito no futuro. Pra 2018. Cara, em 2018, os alemães chegaram na Copa... Nossa, o que eu fiquei feliz com eles indo mal em 2018, porque eu ainda tinha ressentimento pro 2014, não tá escrito, não tá escrito. Com muita expectativa. Até porque, né, eram os atuais campeões, depois de humilhar o Brasil... Não, esse aqui você pode esquecer, esse aqui não precisa lembrar, não. Esse aqui é pra passar direto. E ainda ganhando da Argentina de Messi. Também eram os atuais campeões da Copa das Confederações. Em 2018, sonhavam com a quinta estrela. Então foram pro primeiro jogo contra... Caraca, verdade, os caras têm isso, né? Eles ainda estão na iminência de qualquer hora virar penta e a gente deixar de ser os únicos. E se não ficar esperto, daqui a pouco eles viram ex antes que a gente. Meu Deus do céu, demite o Dorival, pelo amor de Deus, não te pedi nada. O México como os grandes favoritos. CBF, vai sim atrás do Guardiola, na moral, vai sim. Não, porque a gente já tem técnico. Não, vai. Liga pra ele, liga pro cara. E no primeiro tempo... Vale contra-ataque, Herrera pro Titiarito, Lozano tá livre, bola pro Lozano, pode pintar o gol do México, Lozano limpou, bateu, gol! No contra-ataque, o México abriu o placar. Mas a Alemanha tinha Kroos, Ozil, Müller e outras estrelas. Então foram pra cima, mas nada E aí o maior goleiro de todos os tempos, que é o Ochoa em Copa, né? Passava pelo Ochoa. Depois de 90 minutos, a partida terminou com um resultado chocante. 1-0 pro México. Agora ela perdeu. Desculpa. A pressão pro próximo jogo tava gigante. E o adversário era a Suécia. Mas de novo, começou do pior jeito possível pros alemães. Pela direita vai dominando, o Berg tentou levantar para o Toivonen, dominou, bateu por cobertura, Toivonen, gol! Pô, que pena, eles perderam. Que pena, fico muito triste. A Suécia abriu o placar. Vai ter aquele golaço. Mas a Alemanha não queria repetir os mesmos erros. Então no segundo tempo empataram. Só que o empate não era suficiente, precisavam vencer. Mas isso era algo que parecia longe de acontecer. Até porque o Boateng foi expulso. A Alemanha ficou com 10 em campo. Era um verdadeiro pesadelo.
Até que nos acréscimos, o Toni Kroos Esse gol é sacanagem. usou a sua mágica. Toni Kroos, ele bateu! Gol! A Alemanha virou, uma vitória gigante. O passo mais difícil já deram. Foda. Agora era só vencer a já eliminada Coreia do Sul no terceiro jogo. Parecia de boa. Então a Alemanha foi com tudo. Pegou o Hummels dentro da área, limpou bonito. Usa mais um chuveirinho na chance do gol. Colocou a bola pro Werner e ela vai pra fora. Mesmo com mais de 70% de posse, nada passava pelo goleiro. A pressão só aumentava. Até que nos acréscimos aconteceu o inimaginável. A bola foi por baixo, sobrou viva. Olha a chance do gol. Vai do meio campo, vai ser gol. É o segundo. Gol! A Alemanha teve um apagão. 2-0 para a Coreia do Sul e pela primeira vez na história, a Alemanha era eliminada na fase de grupos. Em último lugar num grupo com México, Suécia e Coreia do Sul. Pô, era pra nós ter ganhado essa Copa, que aí ia dar uma limpada em 2014, tá ligado? Os caras caem na fase de grupos em último lugar e nós ganha. Pena que o Fernandinho, tá ali... Com uma vitória e 2 derrotas, terminou a Copa de 2018 em 22º lugar. Ih, tá chegando nós, hein? Tá chegando nós, hein? Acabou a felicidade, acabou o rir dos outros. Algo que os alemães nunca mais vão esquecer. Aí na Copa seguinte, repetiram o vexame, caindo na fase de grupos também. Mas dessa vez terminaram em 17º. Que loucura! Agora, depois de todas essas seleções, a gente chega no maior campeão. Provavelmente vai ser 66, o Brasil caindo na fase de grupos, num jogo contra o Eusébio, um jogo contra Portugal. E vai citar, obviamente, o 7-1. Aí eu te pergunto, o que é pior? Perder de 7-1 na semi dentro de casa ou nem chegar na semi porque você caiu lá na fase de grupos? O que é pior? Sinceramente, difícil. Da história da Copa do Mundo. O nosso Brasil. Brasil. Quando a gente pensa numa Copa que o Brasil foi mal, a primeira que vem à mente é tu sabe qual. E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. Ele vai passar por aqui, não tem como, inevitável. O pessoal tá todo falando que o 7-1 é pior. Cair na fase de grupos... A maioria pensa que o 7-1 é pior. O bom do 7-1 é que pelo menos você chegou na semi. Mas adianta chegar na semi pra tomar 7? Eu acho que o 7 é mais humilhante. Assim... O cair na fase de grupos deve dar aquela sensação de, mano, tá tudo errado e tal. Sei lá, nosso técnico é ruim, nosso elenco é vagabundo e tal. Mas o 7-1 é aquele tipo de derrota que não dá nem vontade de sair de casa. É complicado. A chance de mais um gol! Dentro de casa ainda, tá ligado? Nossa, jogando Copa no Brasil é... Nossa. Mas mesmo perdendo por 7-1 pra Alemanha, o Brasil terminou aquela Copa. Nessa época, o pessoal tinha medo de atentado terrorista aqui no país e tal. Tinha a parada dos Black Blocs e tal. Tipo assim, pô, não vai ter Copa, a gente não vai deixar ter Copa. Eu acho que assim, os caras poderiam ter feito um favor. Viu que nós tomou 3 gols em sequência, já mete o atentar. Parei. Copa em 4º lugar. Então não foi a pior campanha, tá ligado? Se a gente for olhar pra pior colocação que o Brasil já teve uma Copa do Mundo, a gente, na verdade, tem que ir lá pro passado, pra 1934. 34? Não é 66? Quando o torneio começava nas oitavas de final. Naquele ano, o Brasil enfrentou a Espanha, mas perdeu o único jogo por 3-1, terminando em 14º. Pô, mas 34 é bem antes até do Pelé, né? Aí isso aqui provavelmente foi 2 semanas depois de Deus falar que haja luz, aí é foda. Aí é difícil. Hendrick viu esse jogo. No lugar de 16 seleções. Mas, né, foi só uma partida. Então, pra gente descobrir qual foi realmente a pior campanha 66. do Brasil, temos que avançar alguns anos. Pra 1966. Vem, compadre. Cadê? Clique errado. No ano de 66, o Brasil chegava como atual bicampeão consecutivo. Então tinha muita expectativa. Tio Pelé. Com estrelas como Garrincha e Pelé. Era uma seleção muito forte que caiu no grupo difícil, com Bulgária, Hungria e Portugal. Seleções que na época não eram tão bostas igual hoje. O Brasil era o favorito, tanto que no primeiro jogo contra a Bulgária ganhou por 2-0. Mas mesmo com a vitória, a seleção teve uma baita perda. O Pelé... Não, o que o pessoal batia no Pelé nessa época é brincadeira, tá? Nossa Deus do céu, mas nem o Charles do Bronx apanhou tanto quanto o Pelé nessa época. Se machucou. Os búlgaros cometeram um monte de faltas, o que tirou o Pelé do próximo jogo. Agora o Brasil... Pelé, eu tô parando demais, mas Pelé que já vinha de uma Copa de 62, onde ele basicamente não jogou bola, né? Porque tiraram ele da Copa, ou seja, já tava batendo muito nele. O pessoal meio que descobriu como parar o tal do Pelé. Se a gente quebrar ele por completo, ele não joga bola. Pronto, gênio, vambora. Dá um tiro nele que acabou. É meio que isso. O Brasil enfrentaria a Hungria sem ele. Aí começou muito mal, com a Hungria abrindo o placar nos primeiros minutos. Depois o Brasil conseguiu empatar. Cadê o VAR pra expulsar esses caras? Eu acho que caiu a energia na hora, aí ficou sem VAR, entendeu? Mas no segundo tempo... In comes a lovely goal
Aqui vem um. 3-1. A Hungria derrotou o Brasil por 3-1. Mas e na educação? Brasil 10-0. E na segurança? Brasil 10-0. E no saneamento básico? 10-0 Brasil. Isso aí ninguém fala. Isso aí ninguém fala. Na primeira derrota brasileira em Copas do Mundo em 12 anos. A seleção agora ia pro terceiro... Como é que é? Na primeira derrota brasileira em Copas do Mundo em 12 anos. Viado, não passou 12 anos sem perder um jogo em Copa do Mundo. Não passou 12 anos, gente. 12 anos. Sem perder um jogo de Copa do Mundo. Aí a gente nasce na geração de 7-1, tá ligado? Pô, papo 10, o problema é nós, viado. Na moral mesmo, isso aqui não tem condição, não. A seleção agora ia pro terceiro jogo com muita pressão. Precisava derrotar Portugal, liderado por Eusébio. Mas mesmo com o Pelé de volta em... Eusébio, que pra quem não lembra, tipo, era o mais... Pra quem não lembra, como se eu tivesse lá. Pra quem não sabe, era o maior jogador português, até que surgiu o tal do Cristiano Ronaldo. Mas enfim, pica, jogador pica. Em campo foi um desastre. Eusébio. Era o maior português. Calma, Hendrick. Pra quem não lembra, é foda. Como se eu tivesse... Não, lá em 68, quando eu vi esse jogo... 2 gols 68 não, 66. de Portugal. Depois, aos 28 do segundo tempo, o Brasil conseguiu diminuir. Mas aos 41 minutos, o Eusébio acabou com o jogo. Por 3-1, o Brasil foi derrotado. Beleza, Portugal ganhou esse jogo aqui, mas e no assunto ser roubado? Hã? E 10-0 pra nós. E no assunto ser explorado por eles? 10-0 pra nós. Quem foi mais explorado? Nós, então nós ganhou. E no assunto, eles vêm aqui roubar nosso ouro? 10-0 pra nós. Nós teve muito mais ouro roubado. Isso aí ninguém fala. Tem que ver o lado positivo. Parei. Derrotado mais uma vez, selando sua eliminação na fase de grupos. Pô, na moral, cair na fase de grupos tendo Pelé e tendo ganhado 2 Copas seguidas deve ser foda, tá? Você tem Pelé, você tem Garrincha, você tem 2 Copas ganha em sequência, e aí cair na fase de grupos é complicado. E aí, até por isso que tem aquele contexto de quando o Pelé vai pra Copa de 70, muita gente falou que, mano, já não tem mais o que dar. Porque imagina só, o Pelé foi em 62, machucou, não aguentou jogar, tá ligado? Não aguentou jogar, e aí o Garrincha carrega a seleção brasileira. Em 68, eles machucam o Pelé de novo. 66, eles machucam o Pelé de novo. Então, mais uma vez, é uma Copa que o Pelé não consegue fazer grandes coisas, porque o pessoal basicamente descobriu que se bater nele, ele para. E aí, em 70, ele chega já desacreditado. Tem muita notícia da época do pessoal falando que, já deu de Pelé, tá ligado? Não tem mais, já foi, Pelé já foi alguma coisa. E aí ele vai lá e joga muita bola e o Brasil volta a ganhar com o Pelé. Então, assim, é uma Copa que o Brasil e o Pelé estavam desacreditados, mas nós ganha. É isso aí. Sabe o que isso quer dizer? Em 2026, o Neymar Júnior... A pior Copa do Mundo da história do Brasil, terminando em 11º lugar no ranking geral. É isso. Que loucura. É isso. Mas e aí, tu curtiu esse vídeo? Então acho que pode gostar desse aqui O também. casamento dele. Então beleza, valeu e... Grande abraço, meu querido. Muito bom vídeo, como sempre. E o YouTube, só de sacanagem, foi lá e recomendou o vídeo do casamento dele. Eu vi ao vivo, foi triste. Opa, Hendrick, tá bom? Tá aqui no... Bom vídeo. Eu só torço. Vou terminar aqui o comentário falando. Eu só torço pra gente não ter o desprivilégio de ver uma campanha ainda pior. Eu tenho esse medo. Vai lá, cai num grupo com, sei lá, Alemanha, Inglaterra e Argentina, tá ligado? Sei nem se tem como isso acontecer, provavelmente não. Mas, assim, eu tenho medo da gente não presenciar uma campanha ainda pior.